Então, eu passo agora a fala para você fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. É um prazer ter todos vocês aqui. É um assunto de extrema importância que eu e o deputado Jean Freire protocolamos o pedido dessa audiência pública para a gente debater sobre o apoio que o Estado de Minas Gerais e o governo federal têm feito a respeito desse grande problema que nós estamos vivendo hoje na saúde pública do nosso Estado de Minas Gerais. Eu fiz uma pequena apresentação, vou tentar ser o mais rápido possível. Toda apresentação que a gente faz aqui na Assembleia Legislativa, ela sempre vem com apresentações e com dados técnicos para a gente poder mostrar que a importância do debate e a demonstração de números técnicos são muito mais importantes do que, às vezes, o discurso político. E aqui a gente precisa sempre modelar essas diretrizes para que a gente possa avançar e ter uma audiência pública que seja realmente eficiente, com encaminhamentos. A gente tem aqui hoje a presença de várias pessoas que são os grandes pilares da saúde pública do nosso Estado e também do nosso país. Nós temos aqui os representantes do Fábio Baquerete, que é secretário de Estado de Saúde, do Conselho Estadual de Saúde, pela grandeza da sua responsabilidade e, principalmente, pelas suas análises técnicas, que tem debatido sobre as questões orçamentárias do Estado, aonde precisa ser feita essa construção. Nós temos aqui a representante do Ministério Público, que é o doutor Luciano, que é o promotor do CAU Saúde, que antecedeu até mesmo um oliveirense, que era o doutor Gilmar de Assis, que era o promotor do CAU Saúde. Nós temos aqui a Maflávia, que é a superintendente do Ministério da Saúde. Então, nós temos aqui hoje um momento de mostrar os números e a importância de se debater sobre isso. Como eu fui secretário municipal de saúde, eu vivenciei várias etapas difíceis do confronto contra o mosquito e também da Covid-19. Hoje nós temos uma sintonia, infelizmente, de casos, tanto de dengue, chikungunya, zika e Covid-19, que estão a cada dia mais sobrecarregando os prontos atendimentos municipais, as UPAs, UBSs e também os hospitais. Então, vou tentar ser o mais breve possível aqui para a gente poder avançar e mostrar os números, e vamos ter perguntas bússolas para a gente trazer esse direcionamento, que eu acho que é um dos mais importantes. Quem vai passar aqui o... Vocês têm o... Bom, nós estamos vendo em toda a imprensa estadual noticiar sobre os problemas da dengue no nosso estado. Minas Gerais tem notificado um caso de dengue por minuto. Então, isso mostra realmente que hoje é um grande problema de saúde pública, e o estado de Minas Gerais, de forma proporcional, é o segundo maior estado do nosso país que está com o número de casos. E o que é pior, o número cresce de confirmados e também de mortos. Então, esse é um grande alerta que a gente precisa sancionar aqui na Assembleia Legislativa para debater sobre esse assunto. A gente sabe que a OMS considera a dengue como um dos 10 problemas mundiais em relação à saúde pública do mundo, então a gente precisa tratar ele da melhor forma possível. E eu falo que política pública não faz sem financiamento e sem dinheiro. Infelizmente, a gente precisa estar nessa vigilância o tempo inteiro para buscar o combate. Nós fizemos aqui um slide sobre cenários excepcionais em 2024. Muito se fala sobre a questão do aquecimento global, que está bem relacionado à temperatura que tem aumentado e também chuvas intensas, e isso traz um ambiente muito favorável à proliferação do mosquito. Nós estamos há 2 anos consecutivos de surto de dengue, ano passado e esse ano,
e a gente já viu até a própria fala do secretário de Estado que Minas Gerais vive o pior momento da dengue na história de Minas Gerais. Então, isso já é reconhecido, então isso realmente nos assusta. E um dos pontos mais cruciais sobre essa situação é o aumento de incidência sobre o sorotipo da contaminação. A gente tem avançado para o tipo 2 e retornando à circulação do tipo 3. E o sorotipo tipo 3 tem há mais de 15 anos que não era visto no nosso país. E o mais normal é o sorotipo 1. Então, o que significa? O sorotipo 1, as pessoas tinham mais imunidade para enfrentar todo esse problema epidemiológico. Então, a gente vê que esse novo vírus vai trazer mais pessoas para dentro da urgência e emergência, porque ele é bem mais forte nas suas causas. Um outro ponto que eu acho que é o que mais nos preocupa em nesse cenário excepcional é que pesquisadores da Universidade Federal do Mato Grosso, de Goiás, desculpa, identificou ovos já contaminados com Zika e chikungunya em Goiás. Então, o que significa? Já está quebrando uma etapa da transmissão, que ele já está nascendo já contaminado. Então, isso realmente nos deixa muito preocupados, porque a ideia é sempre de que a gente deve nos proteger para que a gente não seja contaminado. Então, por exemplo, assim, eles brincam que quando o vizinho está contaminado, você pode estar contaminado, porque o mosquito precisa picar uma pessoa para poder transmitir. Então, essa quebra dessa etapa nos preocupa ainda mais. Então, isso vai colocar uma responsabilidade ainda mais nas costas dos secretários municipais de saúde, dos diretores de zoonoses, dos agentes de endemias, do secretário de Estado, do Ministério da Saúde. Então, espero profundamente que isso seja um fato isolado, mas nós não podemos jamais questionar esse estudo da ciência, principalmente da Universidade Federal, que consegue comprovar todos esses dados, e isso já está na imprensa, e já tem até estudos científicos já publicados. O cenário atual de arbovirose no nosso estado, de forma histórica, a gente mostra no gráfico, desde 2010, sobre as questões de casos graves e a letalidade. Atualmente, nós temos uma letalidade baixa, mas o número de casos ele dobrou, mais que dobrou, do ano passado para cá. Nós estamos chegando a 1.149 casos graves, e ano passado foram 423. E nós estamos falando que nós estamos aí no dia... a referência é do dia 20 de fevereiro. Então, o que isso pode acarretar daqui para frente? Com todo esse cenário de mudança climática, até mesmo dessa possível mutação que possa já estar acontecendo aqui em Minas, sobre a questão do mosquito já nascer com o vírus da chikungunya e da Zika. Em 2024, então, a gente mostra esse número grave que iniciou bem antes de todos os anos para trás. Então, veio num momento realmente difícil. Nós pegamos o painel que é informado, que é de monitoramento da própria Secretaria de Estado de Saúde, sobre o número de casos prováveis de dengue, que estão sendo investigados, 327 mil casos hoje no estado de Minas Gerais. No mapa mostra quais são as cidades piores sobre a questão da incidência. Os vermelhos são os mais graves, e os casos já confirmados batem a casa de 114 mil casos e 37 óbitos. E essa informação a gente tirou ainda hoje do site. E a gente vê aí que tem 197 casos ainda em investigação. Então, a gente pode estar falando de um número muito pior de óbitos que poderiam ser evitáveis. Aqui a gente colocou a série histórica de casos confirmados e casos prováveis, porque quando a gente faz a análise olhando sobre os casos prováveis, fica parecendo que a gente está querendo inchar os indicadores, mas eles estão muito bem relacionados, os casos
suspeitos, né, os casos prováveis, com os casos confirmados, se a gente olhar na série histórica. Em 2016, 521 e confirmados 435 mil. Em 2019, nós tivemos novamente um outro pico grande. Em 2023, nós voltamos a ter um outro pico. Os indicadores mostram que em 2021 e 2022, o baixo número é um indicativo de que a pandemia, o isolamento social, trouxe realmente uma eficácia em limpezas da própria casa, enfim, os indicadores que possam prevenir esse grande problema de saúde pública. E volto a dizer que esses números que nós colocamos em 2024 são do dia 27 de fevereiro. Então, o que significa? Se continuar da forma como está, nos próximos dias ou até semanas, nós já vamos passar o número de casos prováveis e também os casos confirmados de dengue que aconteceu em 2023. Então, mostra que realmente os indicadores poderiam ter mostrado que, se houvesse investimento, a gente poderia ter evitado esse pico grande, sabendo que é uma rede que traz esses problemas da proliferação do mosquito. Mas nós temos os setores que são responsáveis para fazer esse combate. O número de óbitos também são bem relacionados aos momentos que tiveram mais gravidade das incidências do mosquito. 2016, 281 mortos, 2019, 195 e 2023, 223 mortos. Importante a gente destacar, eu falei no início, mas a gente mostrou que a letalidade está baixa. Só que o que acontece? Os hospitais estão altamente colapsados porque a cada dia que passa, chega mais pacientes nas portas de entrada, ocupando os leitos. E a gente sabe que os leitos estão com uma quantidade inferior da necessidade para atender toda a população do Estado. E a gente entra em um outro problema que nós vamos ser um indicador mais para frente. Quando o hospital está cheio, começa a suspender cirurgias eletivas, a dificuldade de encontrar leitos de CTI também, de enfermaria, devido a esse alto nível de internação, a busca de hidratação. E a gente precisa sempre buscar esse financiamento, principalmente para os hospitais que têm a porta aberta, para os municípios que têm o pronto atendimento municipal, porque, doutor Jean, na maioria das vezes, o financiamento ele chega mesmo para atenção básica, vamos dizer assim, para prevenção, mas não para urgência, para fazer esse fortalecimento. E a gente agora está encontrando cada dia mais esse aumento da dengue e seus outros fatores e o Covid-19. E as outras doenças estão sempre aparecendo e continuando sobrecarregando. Então, é preciso financiar as portas de entrada para a população não ficar desassistida. Nós vimos já a abertura de vários pontos de hidratação aqui em Belo Horizonte, que está um surto imenso. A gente viu aí na região do Barreiro, que tem o maior número de casos confirmados de dengue na capital. O Hospital Júlia Kubitschek já abriu uma sala de hidratação para atendimento de pacientes de dengue. E atendeu mais de 1.900 pessoas em fevereiro. Foi aberta também uma sala de hidratação infantil no Hospital João Paulo II. Então, realmente, o que nós estamos falando aqui está acontecendo e eu vivenciei isso como secretário de saúde. Nós vamos falar aqui um pouco sobre as questões do financiamento do Ministério da Saúde. Vou falar aqui de forma mais breve. Em 2023, foi destinados 256 milhões de reais para os estados e municípios. Então, o Estado de Minas Gerais recebeu recurso do governo federal para esse combate e também os municípios. E nós temos que lembrar que aqui não está contabilizando o custo que quem paga os agentes de endemias, hoje no país inteiro, é o Ministério da Saúde, é o governo federal. Então, que já tem um piso, houve uma valorização importante. Então, não está contemplado nisso, é realmente o apoio para a estruturação. E em 2024, que eu gostaria de parabenizar a Maflávia, que tem feito um trabalho sensacional à frente do Ministério da Saúde, nós quintuplicamos o investimento agora em combate à Covid-19 pelo governo federal, passando para 1,5 bilhões de reais.
Isso mostra que, realmente, eles já estão atentos à necessidade da prevenção, do combate e da estruturação. Porque muitos dos municípios não têm nem um carro de fumacê. Vou usar um termo mais técnico para quem está nos assistindo, que é isso que a população cobra. Cadê o carro do fumacê? Cadê o agente com a bomba costal, com o fumacê? Enfim, fazendo toda essa ação. Então, e muitos dos municípios têm essa dificuldade de estruturação. E aí a gente dá a chance a cada dia mais para fazer o aumento dos casos. Houve também a qualificação de 12 mil profissionais de saúde, de médicos e enfermeiros. Uma normalização dos estoques de inseticidas. Todos viram, ano passado, o problema que foi, mesmo que os municípios quisessem comprar, os que são mais indicados, que já têm as orientações, não tinha no mercado. Então, o governo federal agora fez uma compra 3 vezes mais para que não haja esse tipo de desabastecimento. E lembrando que toda essa política ela tem que ser financiada de forma tripartite para também colocar o peso desse confronto de forma justa. O reabastecimento de testes de diagnóstico, nós precisamos lembrar que é importante ter isso nos prontos atendimentos municipais para já fazer o diagnóstico, e eu falo que esses testes têm que estar, principalmente nas UBS, as Unidades Básicas de Saúde, para evitar que o paciente vá para a urgência e emergência, porque lá realmente a urgência. Então, a gente tem que tentar evitar da melhor forma possível. E o que é pior ainda, nos casos de indicadores. Se os secretários municipais de saúde não fizerem o atendimento da atenção básica conforme os indicadores do Ministério, ele pede recurso. Então, o que significa? Que nos momentos críticos de saúde pública, de Covid, de dengue, ele começa a deixar de atender os indicadores, do cuidado da vigilância da gestante, do hipertenso, do diabético. Então, volto a reforçar que o próprio sistema cria as suas metodologias para a atenção básica, mas a urgência ela é muito pequena na atenção básica, e os prontos atendimentos municipais, muitos no nosso estado, totalmente desestruturados, com salas vermelhas que, às vezes, tem um respirador que é de 15 anos atrás, e, às vezes, tem 2 leitos e um respirador. Então, a cada dia, a gente vê que a atenção básica, ela tem que ter o investimento e, principalmente, também a urgência e emergência, e esse trabalho de diagnóstico nela. Nós colocamos aqui que a atuação da Secretaria de Estado de Saúde, em 27/1, foi publicado a situação de emergência pública do Estado de Minas Gerais, através de um decreto, e também a SES anunciou um repasse aos municípios de R$80 milhões em 2 parcelas, através de resolução para o combate da dengue e chikungunya. E também foi anunciado recursos excepcionais de 32 milhões, agora em 26 de janeiro. Mas a gente mostrou ali que, em janeiro, a gente está vivendo desde dezembro esses problemas da dengue, e a gente vê que foi um pouco tardio esse envio desses recursos para os municípios. A inovação que a gente viu em todo o cenário nacional, em Minas já está sendo imunizado crianças de 10 a 11 anos, que é fornecido pelo governo federal, que já está aqui na capital, que começou ontem a imunização. São 2 doses da vacina, com intervalo de 3 meses. Minas Gerais recebeu quase 80 mil doses, e apenas 22 municípios mineiros vão receber a vacina. A gente acredita que isso foi um estudo sobre a questão dos números de casos que está explodindo em Minas. Nós temos vários municípios em estado grave, um deles é Belo Horizonte, Curvelo está em uma situação caótica, enfrentada pelos no pronto atendimento, e também as UBS, a gente tem visto isso até nas próprias redes sociais. Segundo a SES, é um ponto também importante a gente destacar sobre a biofábrica Wolbachia, que, segundo a SES, vai ser inaugurada agora em maio de 2024, uma expectativa de um investimento de R$20 milhões, que vai acontecer sobre recursos da Vale, devido ao desastre do rompimento de Brumadinho. A operação vai ser conduzida pela Fiocruz e a WMP. Nós precisamos lembrar que essa biofábrica vai produzir mosquitos para tentar evitar
essa proliferação de acordo com as suas estratégias científicas. A primeira fase dessa fábrica é atender 22 municípios da bacia do Rio Paraopeba, porque esses municípios foram impactados pela Vale, então por isso que ela está fazendo esse financiamento. Então, inicialmente, vai começar por lá, então é importante a gente destacar isso. E esses insetos que vão ser produzidos, na casa aí de 2 milhões de mosquitos por semana, após 4 meses de funcionamento dessa fábrica, que é a previsão de realmente começar a operacionalizar, fazer essa curva de arranque para a produção. O mosquito, eles não são transgênicos, então eles não transmitem a doença e ajudam no controle da arbovirose. Então, realmente, pode ser uma estratégia importante, mas a gente ainda vê que ela vai surtir efeito mais no final do ano para realmente acontecer o resultado em 2025. E é importante também a gente enfatizar aqui que a responsabilidade de equipar e mobiliar toda a estrutura será também desse acordo da Vale. Se eu não me engano, vão ter um investimento de 57 milhões de reais para que isso torne realidade. E a propriedade dessa construção vai ser de propriedade realmente do Estado de Minas Gerais. Um outro ponto de inovação, que a gente vai fazer algumas perguntas sobre isso, que a Secretaria de Estado de Saúde tem divulgado bastante, sobre a questão de investimentos em relação à utilização de drones, para fazer a identificação em pontos críticos da cidade, onde o agente de endemias não consegue chegar. Então, esses 30 milhões é para a contratação de empresas para fazer o monitoramento e o combate dessa forma. E a gente gostaria de entender como que está sendo feito o monitoramento, se isso está surtindo efeito ou não. Desses 30 milhões, apenas 50 milhões foram pagos ainda para os municípios, e o restante a SES já informou que vai pagar ainda mais para frente. Então, a gente gostaria também de saber quando esse recurso vai cair e se está tendo eficácia nesse combate, porque nós sabemos que, muitos dos casos, a gente não consegue, às vezes, identificar até mesmo pelo próprio drone. Tem que ter realmente a entrada de pessoas no local, mas também é uma estratégia que pode realmente surtir efeito. Nós estamos falando sobre os investimentos já da SES. No último ano, a Secretaria de Estado de Saúde investiu 64 milhões de reais, mas de uma forma decrescente. Em 2021 era 123 milhões, 2022 foram 75 milhões de reais, e em 2023, 64 milhões. Em relação à questão dos drones, 34 municípios foram contemplados com essa resolução. São municípios acima de 100 mil habitantes. Na faixa 2 foram 27 municípios com a população entre 30 a 100 mil habitantes. A gente viu na internet que a Secretaria de Estado de Saúde está fazendo o treinamento, o preparo desses profissionais, quem forem fazer, às vezes até mesmo os próprios agentes de endemias, foi em 19 de setembro. Então, a gente vê um espaço temporal um pouco bem distante, de 26 de setembro de 2023, quando a resolução saiu, e do pagamento, para agora um treinamento. Então, a gente queria saber se teve problemas, se não houve um planejamento de fazer esse treinamento antes de aplicar essa política pública que realmente é um valor um pouco alto. A gente viu também na imprensa que o Fábio Baquerete sinalizou que a queda dos investimentos nos casos de endemias aconteceram porque tinha dinheiro no caixa dos municípios, que os municípios não estavam aplicando ele no combate da dengue. Essa foi uma das fundamentações, mas nós aprovamos aqui a Lei 171, que faz a transposição, onde a gente liberou 8 bilhões de reais que estavam parados nos recursos
dos fundos municipais de saúde, então a gente precisa entender se realmente essa foi uma das alegações. E também importante a gente destacar que nós temos as superintendências regionais de saúde que fazem o monitoramento e os indicadores. Tem diretorias internas sobre a questão do combate à Covid-19 e também, desculpa, de endemias, para fazer o monitoramento. Tem planos de ações que devem ser monitorados, se o município tem alguma estrutura mínima para fazer esse combate, porque tem que ter uma fiscalização também do Estado para cobrar desses municípios, principalmente os municípios pequenos, que às vezes não têm competência técnica para fazer todo esse monitoramento, e às vezes a gente acha que isso é raro, mas não é. Municípios pequenos não conseguem fazer todo esse dever de casa de utilização desses recursos. Eu coloco aqui também a responsabilidade de tudo isso que nós estamos vivendo também em relação aos municípios. Um outro ponto de dificuldade que a gente vivenciou até quando eu fui secretário de saúde, junto com o Célio Damasceno, que era o diretor, a liberação desses insumos para o combate pela Superintendência Regional de Saúde. É uma luta você conseguir esses insumos oferecidos pelo Estado, e, na maioria das vezes, a gente não tinha o carro do Fumacê. A gente fez a compra ano passado, então, a gente tinha essa dificuldade de ter esse apoio do Estado, porque ele precisa ter, porque se o município não tem, se o Estado não fiscaliza também sobre a aplicação dos recursos, ele precisa ter uma retaguarda para enfrentar, para não sair mais caro, igual está acontecendo hoje. E a discussão não é só de saúde pública, mas também até mesmo afetando a vida das pessoas. Quantas pessoas hoje estão com atestado por motivos de dengue, Covid-19, enfim. Então, a gente precisa realmente evitar que tenha esse impacto econômico também dentro das empresas do Estado. Falta de insumos de UBV, tanto de equipamentos quanto inseticidas. E é importante também a gente colocar aqui uma correlação. Existem alguns outros métodos de combate à Covid, à dengue, em relação aos insumos, por exemplo, do inseticida. Quando o Estado oferece algumas opções de inseticida e não tem no mercado, não há nenhum outro lugar para que a gente possa pesquisar para achar uma outra alternativa, não só de qual item, mas também de como você vai manusear isso dentro da cidade. Como vai ser a aplicação, a mistura, para também não intoxicar o cidadão ou até mesmo os animais que vivem na área urbana, que a gente sabe que tem muito. O exemplo é que tem a vedação de utilização de Roundup dentro da área urbana, né, em outros lugares também, que facilita a Secretaria de Obras fazer a limpeza da cidade, que também é um ponto de impacto também no indicador de proliferação do mosquito. A falta de integração também dos bancos de dados oficiais, que é o SINAM, o CISPNCD, que é o Programa Nacional de Controle de Dengue, e o LIRA. Um dos pontos que foi elencado aqui até pelo diretor Célio, a necessidade de um sistema de monitoramento das visitas de agentes de endemias em tempo real. Hoje isso é de forma manual. Ainda se dificulta ainda mais o trabalho da diretoria de zoonose para fazer o fechamento semanal, os indicadores. O LIRA é um ponto importante para a gente identificar quais pontos são mais críticos dentro de cada da cidade, quais são os bairros, até mesmo pedir apoio a outras secretarias para tentar conseguir combater, por exemplo, utilização da Secretaria de Obras para fazer um mutirão de limpeza. A prefeita de Oliveira fez isso desde o ano passado e hoje ela colhe os frutos do baixo índice de dengue no município. Nós vivenciamos grandes problemas. Santo Antônio do Amparo teve um grande caso, e cidades vizinhas. Então, a prevenção e trabalhando de forma em rede é importante, e também os indicadores. Se esses sistemas não se comunicam, o que a pessoa tem que fazer? De forma manual, meio arcaica, e até mesmo podendo buscar números que não são inverídicos. Às vezes, na própria compilação do dado, mostra um outro indicador, faz uma estratégia errada para o combate. Um ponto que foi
destacado pelos secretários municipais de saúde, nas superintendências, onde eu tenho bastante contato, é a falta de capacitação de operários para manusear o CIS-PNCD. É importante a gente fazer esse treinamento. Então, faz aqui um apelo à Secretaria de Estado, através da superintendência, fazer mais treinamentos para que tenha pessoal capacitado para utilizar esses sistemas, mesmo que eles não estejam interligados. O atraso na elaboração de planos municipais de contingência, que é um grande ponto quando tem esses surtos, e dificuldade na elaboração, que aí vem a questão técnica. O Estado, a superintendência tem que dar esse apoio, e, principalmente, o monitoramento das execuções dos planos municipais de enfrentamento por arboviroses. E um outro ponto que é de extrema importância e que a gente não precisa nem falar da incompetência da gestão dentro da FUNED. A FUNED está demorando em torno de 40 dias para fazer uma análise de sorologia de dengue. A FUNED, 40 dias. Isso está na imprensa. Então, até quando nós vamos continuar vivendo aquele grande problema de crise entre funcionários e gestão dentro da FUNED, que é um grande pilar de apoio aos secretários municipais de saúde, e nós vivenciamos isso na pandemia. Se não fosse a FUNED, no início da pandemia, para fazer a análise dos casos confirmados, eu nem sei o que seria dos secretários e de toda a população. Outro ponto que foi destacado, os sistemas oficiais não incorporam dados de pesquisa e monitoramento gerados pelos Ovitrampas, que a gente já utiliza isso há muitos anos lá em Oliveira, quando a gente coloca pontos, como se fossem armadilhas para os mosquitos, para a gente poder ver em que ponto que ele está sendo mais importante para ele fazer essa proliferação. A necessidade de capacitação de agentes de endemias é importante para a utilização dos UBVs costais, e o UBV é pesado. Então, não são todos os agentes de endemias que conseguem fazer a aplicação desses UBVs, tanto pela questão física, mas também de manuseio. Então, a capacidade de treinamento é necessária realmente para fazer. E um outro ponto que nós temos aqui vereadores de outras cidades que podem falar sobre isso, e também tem uma prefeita. Às vezes, vale muito a pena para o proprietário não limpar o lote, porque a multa é tão irrisória que fica mais barato ele tomar a multa do que limpar o lote. Então, uma legislação desatualizada agrava ainda mais essa política de penalidade do lote sujo e, às vezes, sobrecarrega quem? A prefeitura, que tem que ir lá pegar até mesmo o mato que foi tirado do lote, que está na porta do terreno, que a prefeitura é que tem que fazer o descarte. Então, a cada dia mais, o peso fica nas costas dos municípios. Então, tem que ter uma legislação forte para poder fazer esse enfrentamento. Um outro ponto que a gente conseguiu em Oliveira implantar, quando eu era secretário, era o ecoponto. A gente buscava e também recebia pneus dos borracheiros que faziam o descarte incorreto em um ponto que era da prefeitura, e fizemos convênio com empresas para buscar esse pneu para fazer a utilização ambiental correta desse material. Então, a gente sabe que no Estado ainda é muito caótico o apoio, a falta de financiamento para essas associações que fazem um grande trabalho, que às vezes é a coleta seletiva, que é importante para a natureza e principalmente a parte ambiental. E principalmente os pontos onde vão fazer o descarte desses materiais. Já está acabando, tá, pessoal? Nós vamos agora para as perguntas bússolas que a gente gostaria de fazer para a Secretaria de Estado de Saúde e também para o Ministério, em alguns pontos. As Superintendências Regionais de Saúde têm mapeado os números de carros para aplicação de UBVs pesados nos municípios? Quantos municípios têm carros para aplicação de fumacê? Quantas, por exemplo, bombas costais têm os municípios? Está tendo manutenção? Porque na hora que começa o surto, aí começa aquela loucura de tentar dar apoio, sendo que a gente podia estar fazendo a fiscalização, e nós apresentamos aqui até um projeto de lei, que foi protocolado hoje,
para que a gente mostre diretrizes de como deveria ser feitas essas políticas de vigilância, e a gente coloca também um desses pontos, para fazer o monitoramento desses carros, dos itens mínimos para fazer o combate, e, às vezes, até mesmo por consórcios. Às vezes, um município é tão pequeno, mas junta 3 municípios, um carro serve para fazer esse combate. A fiscalização também do número de agentes de endemias que cada município tem. O Ministério já define a quantidade necessária, se o Estado tem feito essa fiscalização para verificar, já que o Ministério que faz o financiamento. Então, eu acho que a parte importante é que eles façam essa fiscalização e até mesmo busquem uma penalidade aos municípios que não tenham. Os investimentos realizados pelo governo do Estado, é uma outra pergunta também, os investimentos realizados pelo governo do Estado estão sendo feitos com recursos do Tesouro Estadual ou com repasse do governo federal? Um ponto que a gente destacou, que o governo federal mandou em torno de 23 milhões para o ano passado, que às vezes cai no caixa estadual e o Estado repassa para os municípios e fala que ele está fazendo um financiamento. Então, a gente gostaria de saber se realmente isso é do recurso do Estado ou não. Outra pergunta. A Superintendência Regional de Saúde fiscaliza a apresentação e aplicação dos planos de contingência, conforme eu disse, que é de suma importância, e se há penalidades nos casos de descumprimento. A gente sabe, infelizmente, que tem muitos casos e é responsabilidade do Estado fazer essa fiscalização. Qual é o apoio também da Secretaria de Estado de Saúde aos municípios nos casos de falta de insumos ao combate do Aedes? Um outro ponto, há algum projeto em andamento do Governo do Estado para integração dos bancos de dados relativos ao controle do Aedes e de números de arboviroses, para que possa facilitar a vida dos secretários municipais de saúde e também dos diretores? Então, pessoal, eu acho que essas são as perguntas bússolas, as apresentações dos números está toda na imprensa, então a gente quer realmente buscar essas informações e também cobrar que haja mais recursos para os municípios para poder fazer esse enfrentamento. Então é isso, presidente. Obrigado.